Boa noite. Em nome da APECI, queria agradecer a presença de todos aqui para mais um Debatendo com a APECI. Hoje a gente vai ter um tema muito importante, nós vamos debater aí quais os critérios utilizados para a retirada do uso da máscara, tanto na comunidade quanto no ambiente hospitalar. Esse tema veio bem a calhar agora que a gente teve aí a liberação do uso de máscaras pelo governador do estado de São Paulo, então tem muita gente que ainda está com dúvida e a gente vai tentar traçar aí um caminho científico para ou não nos sentirmos seguros com a retirada do uso de máscaras. Então, eu primeiramente vou me apresentar, eu sou Thaís Guimarães, eu sou médica infectologista, coordeno a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do Instituto Central do Hospital das Clínicas e também do Hospital do Servidor Público Estadual. E para me ajudar aqui no Debatendo, eu vou contar com a ajuda da doutora Juliana Oliveira da Silva, que é médica infectologista do Hospital São Paulo e do Hospital Professor Edmundo Vasconcelos. E a gente vai ter a honra aí de contar com duas brilhantes palestrantes. A gente vai contar com a doutora Miriam de Freitas Dalben Conrad, que é infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Obrigada, Miriam, pela participação. E prazer. Depois a gente vai contar com a professora doutora Maria Clara Padovese, que é professora associada da Escola de Enfermagem da USP e membro da diretoria da Associação Brasileira de Controle de Infecção Hospitalar. Então, só antes da gente iniciar, queria agradecer a CNPH pelo patrocínio desse Debatendo. Aí, Ju, quer fazer algumas considerações, depois a gente já passa a palavra para a Miriam. Só dar boa noite a todos, mais uma vez. Aí, em nome da APECI, a gente agradece a participação e agradecemos também a CNPH, como a doutora Thaís já falou, e tenho certeza que a gente vai ter uma brilhante discussão hoje. Então, vamos começar com a Miriam. A Miriam vai falar qual é o impacto da retirada da máscara na comunidade e depois das duas apresentações, vocês vão poder fazer as perguntas pelo chat ou pelo question and answers e as palestrantes vão debater conosco, tá bom? Então, obrigada, vamos lá. gente. Miriam? Você fala isso, está aparecendo, viu, Thaís, para mim? Apareceu? Apareceu, ok. Joia. Então, esse tema é apaixonante, né? Tem milhares de artigos, tem muita coisa legal. Eu vou mostrar para vocês que tem artigo desde 1917 falando sobre isso. Daria para dar uma aula só dos artigos antes dos anos 50, que o pessoal já estudava muita coisa, tinha muita coisa legal. E daí, só para a gente contextualizar, é muito difícil a gente, baseado... Como é muito multifatorial, né? A gente já aprendeu que a pandemia é muito multifatorial, é muito difícil a gente ter com clareza qual que é o impacto da retirada das máscaras. A gente tem algumas modelagens que tentam fazer isso, mas eu acho que o melhor que a gente tem, que foi o que eu tentei fazer aqui, é a gente observar o que aconteceu quando a gente tirou e quando a gente colocou durante a pandemia, tá? E depois eu vou tentar mostrar um modelo que fala sobre isso no contexto de população vacinada. Eu não tenho conflito de interesse, não está passando, né? Passou, Miriam. Então, vamos lá. Então, para a gente avaliar primeiro o racional do uso de máscaras no controle da pandemia, e isso é importante para a gente entender de forma quantitativa o quanto que isso poderia impactar, a retirada do uso de máscaras poderia impactar. A gente sabe há muito tempo, né, que a gente tem basicamente dois tipos de transmissão, dois tipos de forma de transmissão aérea que a gente fala, né, das doenças, da Covid principalmente, né, além da transmissão pelo contato, que é a menos relevante, a gente tem a transmissão por gotícula, que são aquelas partículas maiores que fazem um desenho meio que balístico, uma trajetória balística, e a transmissão por aerosóis, que daí são partículas menores que fazem uma nuvem que pode percorrer distâncias de até 10 metros na Covid, dependendo dos trabalhos, e ficar suspensas no ar por até 3 horas,
baseado em alguns trabalhos, um do Lancet mais específico, né? E a gente sabe que as máscaras, elas impactam dessa forma. E tem diversos trabalhos antes da Covid que avaliavam o impacto da máscara quando quem estava transmitindo usava a máscara, quando quem estava só recebendo usando a máscara e quando os dois usavam a máscara, né? Uma coisa interessante que eu acho que a pandemia ela não trouxe esse conhecimento para nós, mas ela levantou a nossa atenção para essa questão, é que, pelo menos para mim, assim, enquanto controladora de infecção, eu, antes da pandemia, antes de estudar mais sobre isso, a gente compartimentalizava muito as infecções em infecções transmitidas por gotícula e infecções transmitidas por aerosol. E, na verdade, a gente tem trabalhos já há muito tempo, né, desde a pandemia lá da influenza dos anos 1918, 1920, mostrando que esse tipo de transmissão é um espectro, né, que, na verdade, não existe esse corte. Essa doença aqui, 5 micrômetros é gotícula, essa doença aqui é por aerosol. E eu tentei trazer algumas evidências disso, embora tenha inúmeras, daria para a gente fazer uma aula só disso, falando disso aqui durante 1 hora. Eu tentei pincelar as mais interessantes, porque isso é interessante para a gente pensar no impacto da retirada das máscaras, né? Então, quando a gente avalia, por exemplo, trabalhos que mostram o número de gotículas ou de partículas e o tamanho dessas partículas, né, as menores que 0,6 poderiam ser consideradas, por exemplo, os aerosóis, né, o tamanho das partículas. E de acordo com o que a gente fala, né, respira pelo nariz, respira pela boca de forma mais ofegante, tosse, conversa, dá para a gente ver que a tosse, ela tende, e a respiração pela boca de maneira mais ofegante, elas tendem a gerar partículas menores, né, que vão mais para o espectro do aerosol, da transmissão por aerosol, diferente do falar e do respirar pelo nariz, tá? Mas mesmo falar e respirar pelo nariz pode gerar um pouco de partículas pequenas, como eu mostrei, né? Então, aqui, quando a gente compara partículas menores que 1 micra e maiores que 1 micra, nessas diferentes situações, esse trabalho é bem antigo. E outra coisa importante que a gente escutou falando mais agora na pandemia, né, que são super spreaders. Mas mesmo já nessa época, né, quando a gente avaliava diferentes pessoas, diferentes sujeitos aqui, a gente via que existia uma gama de sujeitos e alguns sujeitos que eram basicamente os super spreaders, né, que a forma deles de tossirem, a forma deles de falarem eram formas que geravam muito mais partículas menorzinhas do que os outros. Então, por exemplo, o sujeito 2, ao falar, ele gera muito mais partículas menorzinhas do que o sujeito 5, por exemplo. Já a tosse do sujeito 5 gera muito mais partículas pequenininhas do que o sujeito 2. E por aí vai, a gente sabe realmente, a gente conhece no nosso convívio quem fala mais alto, quem fala menos alto, quem tem aquela tosse mais exagerada e quem não tem. Mesmo para a influenza, né, que é uma doença que basicamente a gente acaba falando muito que geraria aerosol só em procedimentos que geram aerosol, a gente tem trabalhos mostrando que no dia a dia, durante a tosse, durante a fala, ela pode gerar partículas como aerosol também, né? Então, esse trabalho, eles fizeram esse esquema, que também é um trabalho mais antigo, de 2016, né? Eles fizeram esse esquema com espirômetro, válvula, que conseguiria coletar no meio de cultura só partículas pequenininhas, partículas de aerosol, né? E eles viram que das pessoas que tossiram, foram 64 voluntários, né, que tossiram ou só falaram, em 41% dos casos na tosse, foram geradas partículas pequenininhas, né, partículas de 0,3 micrômetros, tão pequenas quanto 0,3 micra. Mas quando eles compararam e jogaram essa diferença de partículas pequenininhas que são geradas na tosse e na respiração habitual, e o tanto que a gente respira e o tanto que a gente tosse, isso está aqui, a tosse ela não teria um impacto tão diferente assim da respiração, porque a gente respira muito mais do que tosse. Então, em termos quantitativos, a respiração e a fala acabam sendo mais importantes, né? Já agora, na era do Covid, a gente teve diversos trabalhos avaliando isso também, né? Então, esse trabalho foi um trabalho em que eles avaliaram durante cantar e durante falar a emissão de aerosol
e a emissão de gotículas, e nas mais diferentes situações. Então, o que está azulzinho aqui são aerosóis, e o que está em vermelhinho são gotículas e a quantidade delas, né? Então, dá para a gente ver que, por exemplo, respirar é muito mais gotícula, mesmo falar alto é muito mais gotícula, mas coisas como, por exemplo, cantar muito alto num tom agudo gera muito mais aerosol do que gotículas, por exemplo. Mas quando você faz isso usando uma máscara, você consegue diminuir isso para níveis quase que insignificantes e muito pequenos, tá? Da mesma forma, quando você aumenta o volume da sua voz, o volume do seu discurso e da sua voz, você também aumenta a quantidade de partículas pequenas que você emite, tá? Então, tem a ver também com a altura que você fala. Por isso, talvez que eventos grandes, sem máscara, são eventos complexos, porque as pessoas tendem a falar mais alto, né? Isso não era muita novidade. Então, isso a gente prestou muita atenção nisso agora nos anos 2020, 2021, mas se a gente pega, por exemplo, esse trabalho, que é um dos trabalhos mais bacanas, assim, e mais citados, que foi publicado lá em 1918, né, na época da pandemia de gripe, eles já avaliaram que, por exemplo, quando você avaliava, eles tentavam quantificar isso avaliando o número de colônias de Streptococcus viridans no agar, colocando a diversas distâncias, né? E eles já avaliaram que, por exemplo, quando você soprava ou quando você falava muito alto, você gerava muito mais partículas menores que percorriam distâncias maiores do que quando você, por exemplo, só falava normalmente, né? Da mesma forma, que coisa, eu não estou conseguindo passar, gente. Esse mesmo trabalho, ele avaliou, por exemplo, diferentes distâncias e diferentes tipos de tecido de gaze para fazer a máscara, para chegar a uma conclusão de qual seria a melhor forma de você construir uma máscara e qual seria o melhor distanciamento para você evitar a transmissão na pandemia, tá? Outro super interessante, tem diversos, gente, eu fiquei apaixonada por esses trabalhos, eu trouxe os dois mais bacanas aqui. Tem esse outro que é muito legal, que é do Keller, que é de 1918, é muito interessante, porque já na introdução ele coloca que a epidemia recente de influenza trouxe muita atenção para o uso de máscara e se as máscaras realmente protegem ou não na pandemia, e ele resolveu testar isso, e ele colocou que algumas cidades, por exemplo, como a Califórnia, trouxeram o uso da máscara como obrigatório, mas isso vinha sendo muito questionado. Vocês verem que essa discussão aí, ela já está aí desde 1918, os caras já conseguiram comprovar isso, e a gente continuou nessa tecla agora nos anos 2020, né? Quantos anos depois, né? 100 anos depois. E eles fizeram todo um esquema com gases, quantidade de gases, também para tentar avaliar isso. E eles viram que o CDC, depois, em 2021, conseguiu comprovar em laboratório com muito mais tecnologia, né? Que, na verdade, para você conseguir controlar melhor, o ideal era que você tivesse máscaras com pelo menos 3, 4 camadas de gás, né? Você até aumentando de 3 para 4 camadas, a proteção aumentava muito, tá? E aí o CDC depois, em 2021, mais de 100 anos depois, 102 anos depois, ele publicou um trabalho que ele fez com a Universidade de Emory. Esse trabalho eles conseguiram quantificar de uma maneira muito mais precisa o quanto que as máscaras protegem, e eles viram realmente que o ideal era que as máscaras tivessem 3 camadas, que quando você usava uma máscara de 3 camadas de pano no receptor e o emissor não usava, você conseguia diminuir a transmissora, a inalação de partículas pelo receptor em 51% das vezes, com a máscara cirúrgica 54% das vezes. Se os dois estavam usando máscara, essa proteção, essa redução subia para 91%, né? Então a máscara diminuía em 10 vezes a chance de haver uma transmissão sustentada, uma transmissão eficaz. Da mesma forma, quando se colocava uma máscara cirúrgica com uma de pano por cima, essa proteção subia para 84%, e quando você ajustava a máscara para não deixar o ar entrar sem passar pela filtração, você conseguia aumentar para 77%, então você conseguia diminuir em 7 vezes a chance de você ter uma transmissão sustentada. Então, o racional do uso da máscara é esse, e quando você pega as modelagens que tentam avaliar o impacto,
Normalmente você coloca esse tipo de redução, tá? Lembrando que a máscara valvulada, eles também mostraram, ela não transmite. Aqui só para mostrar que esse espectro da transmissão, ele é verdade, a gente tem diversos trabalhos, o mais bacana desses foi essa transmissão, esse surto que teve em um ônibus, né, nesse evento na China, e no qual eles conseguiram comprovar pela distância do ônibus, as pessoas não estavam usando máscara, enfim, que a transmissão ela não poderia ser unicamente por aerosol, por gotículas, mesmo em situações normais, tá? E daí, pensando nesse racional, qual que seria o impacto da retirada das máscaras na comunidade? Houve impacto na colocação das máscaras na comunidade? A gente tem muito trabalho legal mostrando que houve os mais diversos impactos e que através desses trabalhos, que são trabalhos com evidência boa, a gente pode tentar prever o que vai acontecer com essa retirada das máscaras, né? O primeiro deles que eu achei interessante trazer aqui foi esse que foi feito nos Estados Unidos em 2020, mas foi publicado em 2021, no qual eles pegaram mais de 400 mil pessoas, sortearam essas pessoas de uma maneira que fosse estatisticamente significativo pelos Estados Unidos, baseado no CEP, fazendo uma distribuição por regiões americanas, por raça, dependendo das regiões, eles conseguiram fazer isso através de inteligência artificial, por idade, por faixa etária, e essas pessoas, elas tinham que, durante alguns meses, né, preencher uns questionários, que eram questionários com diversas perguntas, mas que avaliavam o quanto que elas usavam a máscara, né? Então, tinha perguntas como, por exemplo, você usa a máscara quando está fazendo compras? Você usa a máscara quando está visitando famílias ou na casa de amigos? E aí eles tinham uma escala de 4 pontos, né? Very likely, likely, not likely at all. E aí o que eles viram foi que, primeiro, o que a gente já sabe, né, que nos Estados Unidos, como foi muito politizada a situação, da mesma forma que no Brasil, a adesão ao uso de máscaras, ela variou muito de acordo com o trabalho. E eles conseguiram avaliar de junho a agosto, ter essas respostas desses questionários, e avaliar isso de acordo com o RT, que é o número de reprodução, que é um indicador matemático de quanto está havendo de transmissão na comunidade da pandemia, né? Então, o RT, diferente do R0, né, que é o número de casos secundários que a gente tem de um agente a partir de uma pessoa infectada que é introduzida numa população onde todo mundo é suscetível, então seria o potencial de transmissão daquela doença por características do agente. Quando a gente pega o RT é o número de casos secundários a partir de uma pessoa doente naquelas condições da doença naquela comunidade. Então, já levando em considerações impactos de intervenção não farmacológicos que foram feitos, farmacológicos que foram feitos, vacinação, etc. Então, o RT ele é o que mostra como que está a transmissão. A transmissão, quanto maior que o RT for, maior é a transmissão, né? Uma pessoa transmite para mais do que uma pessoa. Quanto menor que o RT for, uma pessoa transmite para menos de uma pessoa e o número de casos tende a cair, a transmissão é menor. E a gente sabe que quando o RT está em torno de 1, a gente está numa situação endêmica, onde a doença fica numa situação meio que estável na comunidade, né? E quando a gente vê o uso de máscara, naquelas regiões e naqueles momentos em que o uso de máscara, a adesão foi de até 28,6%, eles tiveram um RT que foi muito mais alto, e essa diferença foi estatisticamente significativa, do que quando o uso de máscaras esteve, por exemplo, acima de 45%, a adesão ao uso de máscaras. Então, realmente, aderir ao uso de máscaras diminui a transmissibilidade do vírus, diminui o RT. Eles viram aquele tanto mesmo fazendo análise multivariada, né, com todos esses fatores, ainda assim foi um fator independente para diminuir a transmissibilidade da doença. E o mais legal foi que eles conseguiram também, através de celulares e tal, de triangulação de celulares, avaliar a adesão ao uso de máscaras em contexto de distanciamento social, para ver se o distanciamento social ele tirava essa necessidade do uso de máscaras.
E eles viram que não. Então, aqui é a probabilidade de haver transmissão na comunidade, aqui é a probabilidade da pessoa usar máscara, adesão ao uso de máscaras, e aqui é a quantidade de distanciamento social. Não houve mudança. Aqui é a média nacional e aqui abaixo da média nacional de distanciamento social. E vocês veem que mesmo quando você tem bastante distanciamento social, quanto mais você aumenta a adesão ao uso de máscaras, menor é a probabilidade de haver transmissão na comunidade, né? Na análise multivariada, a cada 10% de aumento no uso de máscaras, eles aumentavam em 3 vezes o controle na transmissão. E isso estatisticamente significativo, tá? Outro trabalho interessante que foi feito nos Estados Unidos também, daí já mais para o final de 2020, né, quando eles já tinham uma parcela da população já começando a se vacinar, eles avaliaram quando foi implementado, por causa naquela época da emergência da Delta, o uso mandatório de máscaras. E o que aconteceu quando foi implementado o uso mandatório de máscaras, nesse ponto aqui, no crescimento no número de casos e no crescimento de morte devido à Covid, da mortalidade pela Covid. E eles viram que a implementação do uso mandatório de máscaras começou a reduzir tanto mortes quanto o número de casos, a partir, principalmente, né, de forma estatisticamente significativa, 1 a 20 dias depois do uso mandatório de máscaras. Outra coisa que eles fizeram, que eles avaliaram o impacto, né, e que é interessante a gente trazer aqui, para ver como é multifatorial, mesmo com o uso mandatório de máscaras, eles avaliaram o que aconteceu com a abertura dos restaurantes, com a liberação dos restaurantes, né, das pessoas frequentarem restaurantes, então bolhas diferentes, naqueles momentos em que elas não usariam máscara. E isso teve um impacto também, tanto no aumento da mortalidade, quanto no aumento do número de casos, e esse impacto começou a ser estatisticamente significativo 40 dias depois da abertura dos restaurantes, tá? Esse outro, ele avaliou o uso de máscaras mandatório no aumento nas hospitalizações. Então, aquele outro foi no aumento do número de casos e no aumento da mortalidade, aqui é no aumento das hospitalizações. E eles viram que realmente, com 3 semanas de uso mandatório de máscara, houve uma redução estatisticamente significativa no número de hospitalizações por Covid nos Estados americanos. E é interessante nesse trabalho a gente observar que isso foi significativo na faixa etária entre 18 e 39 anos e na faixa etária entre 40 e 64 anos. Mas não foi significativo na faixa etária acima de 65 anos. Provavelmente porque essa faixa etária, por já saber que era do grupo de risco, já estava provavelmente usando máscara e fazendo isolamento social, tá? Então, aqui, ó, a gente vê a porcentagem de mudança na hospitalização 4 semanas antes, menos de 4 semanas antes do uso mandatório de máscara, 3 semanas após o uso mandatório de máscara, já começou a ter um impacto na população entre 40 e 64 anos, as hospitalizações, e mais de 3 semanas após o uso mandatório de máscara, o impacto veio para o grupo entre 18 e 39 anos e o grupo entre 40 e 64 anos, tá? E esse outro trabalho do Leffer é o trabalho mais bacana que a gente tem publicado. Eu sugiro todo mundo, sugiro que todas as pessoas leiam esse trabalho, porque ele é muito legal. O pessoal da Universidade de Oxford, eles pegaram dados publicados do mundo inteiro, né? E eles têm um material suplementar enorme mostrando de onde que eles pegaram os dados, e eles conseguiram fazer uma análise multivariada de intervenções não farmacológicas, avaliando dados de 200 países, e entre isso eles avaliaram o impacto de lockdown, de testagem e do uso de máscaras, tá? Aqui, só para a gente ver características que foram estatisticamente significativas para esses 200 países terem uma maior mortalidade ou uma menor mortalidade, e a gente vê que coisas que a gente já sabe, na verdade, né? Então, a prevalência de idosos, a prevalência de obesos, a prevalência de fumantes no país, o GDP per capita também determinou se ia ser um país de alta mortalidade ou de baixa mortalidade, quanto tempo que se demorou para instituir o uso de máscaras.
Então, quanto mais tempo o país demorou para instituir o uso de máscaras, maior foi a mortalidade, né? E isso a gente consegue ver aqui, ó, nesse gráfico, olha que legal. Eles avaliaram a mortalidade ao longo da duração do surto em todos esses países. Naqueles países que demoraram menos de 15 dias para instituírem o uso de máscara, entre 16 e 30 dias para instituírem o uso obrigatório de máscara, e não instituíram o uso de máscara ou demoraram mais de 60 dias para instituir o uso obrigatório, que foi o nosso caso. E a mortalidade foi muito maior nesse grupo que demorou mais, né? O aumento de mortalidade por semana nessa primeira onda, nos países que instituíram o uso precoce de máscara, quando eles avaliaram as semanas com o uso obrigatório de máscara, foi de 8,1% o aumento de mortalidade por semana. Naqueles países, nas semanas em que não foi instituído o uso obrigatório de máscara, o aumento era de 55,7% por semana na mortalidade, estatisticamente significativo. E é interessante a gente ver, quando a gente olha o diagrama de dispersão, a mortalidade per capita e a duração do surto sem o uso de máscaras, e a gente vê que é bem linear a correlação, né? Então, quanto mais tempo aqueles países ficaram sem o uso de máscara, maior foi a mortalidade nesses países. E aqui, só para a gente ver, que eu achei interessante trazer, então, o número de tempo usando máscara foi estatisticamente significativo na análise multivariada. O tempo em lockdown não foi estatisticamente significativo. A quantidade da população que tinha mais de 60 anos na análise multivariada foi um fator independente. Da mesma forma que a urbanização, países mais urbanizados, a mortalidade foi maior. A prevalência de obesidade na população também foi um fator independente para maior mortalidade naquele país. E contact tracing também foi um fator relevante, tá? E aí, o Goldman Sachs, o banco, ele resolveu fazer isso. Ele pegou toda a metodologia desse estudo, que pegou diversos países da Universidade de Oxford e trouxe isso para os dados que eles tinham nos Estados Unidos, né? Mas eles têm algumas coisas interessantes que eles levantaram também. Então, aqui é a porcentagem de pessoas ao longo da pandemia, no ano passado, que dizia que eles usavam máscara em público. E a variabilidade disso no mundo, né? Então, enquanto na Ásia, por exemplo, em torno de 90% da população, a mediana, usava máscaras em público, em alguns países, como, por exemplo, a Escandinávia, esse número ele era menor do que 10%, tá? Aqui, só para a gente ver como era nas Américas, né, ao longo do tempo, e na Europa também essa diferença toda, tá? E nos países nórdicos, a menor adesão ao uso de máscara. E quando eles avaliaram isso nos Estados Unidos, nos estados dos Estados Unidos, né, qual que foi o impacto do uso obrigatório de máscara? Tanto na probabilidade das pessoas morrerem, quanto na probabilidade de você ter transmissão da doença, né? Aqui é na probabilidade de você ter transmissão da doença, né? Depois do uso mandatório de máscara, então esse aqui que eu coloquei na probabilidade das pessoas usarem a máscara, né? Quando o uso ele era mandatório, as pessoas, ao longo do tempo, principalmente 5 a 10 dias após o uso mandatório de máscara, elas tendiam a usar mais máscara o tempo inteiro. Então, o uso mandatório da máscara, ele impacta na porcentagem da população que adere ao uso de máscara. E eles mostraram também que o uso mandatório da máscara diminuiu a quantidade de casos de Covid e diminuiu também a quantidade de óbitos por Covid nos Estados Unidos, tá? Então, o uso mandatório da máscara, você tem a legislação, aumenta a adesão ao uso de máscara e diminui o número de casos de Covid e a mortalidade por Covid. E isso que eles fizeram é o mais legal. Eles mostraram que o uso mandatório das máscaras, ele diminui o impacto da pandemia
no GDP, no Produto Interno Bruto do país, então o impacto econômico negativo da pandemia, além de ser muito custo-efetivo, tá? E aí, o que vem acontecendo quando a gente para de usar máscara? A gente tem poucos trabalhos mostrando isso. Esse é um bem interessante que foi publicado no MMWR, que eles compararam as escolas, né, ambientes controlados, que davam para eles compararem, que deixaram de ter a máscara como um item obrigatório e mantiveram a máscara como um item obrigatório, e as escolas que deixaram de ter a máscara como um item obrigatório tiveram 3,5 vezes mais surtos de Covid-19 no segundo semestre do ano passado do que as que mantiveram o uso de máscaras. E hoje, isso daí foi uma contribuição da Maria Clara, que me passou esse link, né? A gente vê como que tá, aqui a gente vê que no Brasil eles estão sem informação no dia de hoje, né, no dia 29 de março. Mas a gente estava marronzinho escuro e agora a gente está, na verdade, talvez no laranja, né? Quando a gente pensa no país como um todo, mas em várias regiões do país a gente está no amarelinho, né? E a gente vem vendo, vou colocar aqui, que o impacto, que essa retirada do uso de máscaras que a gente vem vendo, já vem tendo alguns impactos no mundo afora, né? Então, a Áustria, por exemplo, já voltou a introduzir o uso de máscaras com a onda da BA2, a França já começou a ver o impacto da retirada do uso de máscaras deles, que foi no dia 14, antes do dia 4, no dia 4, né, no dia 4 de março, no número de casos, provavelmente, né, e a Organização Mundial de Saúde, ela já se pronunciou que talvez esses países tenham deixado de usar as medidas não farmacológicas muito precocemente. O que a gente tem de dados, então, que eu trouxe para a gente fazer a discussão, né? A primeira é essa diferença entre gotícula e aerosol, que, na verdade, é um espectro de transmissão, e a gente sabe que, pensando nesse espectro, é muito complicado a gente deixar o uso de máscara no livre-arbítrio de uma pessoa só, né? Porque o maior impacto é quando a pessoa que está transmitindo usa máscara, igual a gente faz com o TB nos hospitais, né? O uso de máscara ele reduz em 10 vezes o risco de contaminação quando ela é de 3 camadas. Então, a gente pode pensar que se você tem, de maneira bem tosca, né? Se você tem metade da população aderindo ao uso de máscara, você vai reduzir em pelo menos 5 vezes as chances de transmissão quando você pensa no seu RT, né? A maior adesão às máscaras tem um impacto direto no RT, independentemente do distanciamento, como aquele trabalho que eu mostrei. A exigências de máscara na comunidade ser mandatório diminui hospitalizações e mortes. E o uso de máscaras na pandemia ele é vantajoso economicamente e minimiza os impactos econômicos da pandemia. E a retirada das máscaras aumenta os surtos escolares. E aí, só que mostrando, modelagem ainda, a gente não tem esses dados que foram publicados agora de 2020, né, que acompanharam o que aconteceu, porque a gente ainda vai ver o que vai acontecer, mas em modelagens a gente já vê que o impacto de retirar o uso obrigatório das máscaras, ele é bem importante na comunidade, mesmo com altas taxas de vacinação. E o que os modeladores eles sugerem que com as vacinas que a gente tem atualmente, que são vacinas que não impedem a transmissão, né, elas só diminuem a chance de você ter doença grave, o ideal era começar a pensar em retirar o uso das máscaras quando se atingisse pelo menos 70%, 90% de toda a população, não só da população elegível para vacina, né, mas de toda a população vacinada, tá? Então, vamos lá. Acho que saiu já, né? Saiu sim. Maria Clara? Randolfo, abre a câmera da Maria Clara, por favor. Boa noite. De fato, eu não consigo abrir por aqui. Randolfo? Agora conseguiu. Tá bem. Boa noite, então, Thaís, por favor, controle meu tempo para eu não passar muito do meu tempo, tá? Vou agradecendo enquanto vou aqui tentando compartilhar a minha tela para a gente poder visualizar a apresentação. Vocês podem confirmar se vocês estão visualizando minha apresentação, por favor? Sim, mas ainda não está em modo apresentação. Tá, agora está, né? Agora sim. Tá Perfeito, doutora. Então, tá bom. Obrigada.
Bom, eu agradeço também aí o convite e também a oportunidade, porque toda vez que a gente estuda esse assunto das máscaras, a gente fica bastante interessado com as controvérsias todas, e acho que eu vou trazer aqui algumas controvérsias em relação aos pontos da Miriam, viu, Miriam? Vou te provocar aí, tá? Mas é bom porque depois a gente pode produzir um debate, né? Manda ver. Eu declaro que eu tenho ausência de conflito de interesse sobre esse tema, mas como o contexto dessa evolução da pandemia é muito dinâmico, esses aspectos que aqui estão sendo apresentados podem sofrer mudanças em futuro breve, eu acho importante fazer essa declaração, né? Como eu vou falar bastante da parte dos serviços de saúde, que tem alguns paralelos com a comunidade, mas tem particularidades, eu acho que é interessante assim, a gente sempre pensar no conjunto das medidas. Isso que realmente eu gostaria de chamar bastante atenção nessa noite com relação ao conjunto das medidas. Eu achei curioso, pitoresco esse cartoon, né? Porque a gente sabe que isso acontece nos serviços de saúde, em que se deposita muita fé em algumas medidas que talvez não sejam elas as principais, mas elas carregam um efeito simbólico, né? As cortinas, por exemplo. Mas vou pegar alguma coisa aí sobre aspectos que a Miriam falou, vou passar mais rápido sobre modos de transmissão, período, risco, mas sempre trazendo alguma problematização, né? Acho que essa questão da replicação viral hoje está bastante clara, que ela ocorre no trato respiratório, que é realmente o mais importante. E aí eu gostaria de chamar a atenção, embora que tenha alguns estudos encontrando replicação no trato gastrointestinal, continua ainda não com nenhuma perspectiva de se considerar isso como um modo de transmissão, porém a dose mínima infectiva ainda é desconhecida, e esse pode ser um dos pontos que leva a tantas controvérsias dos estudos, né? Outra questão que eu acho que, assim, parece que está se caminhando para uma certa consolidação, mas ainda pode vir a ter algumas reviravoltas, é esse conceito de assintomático e pré-sintomático, porque, logicamente, o conceito de sintomático a gente já trabalhava com ele há muito tempo, e o pré-sintomático é intuitivo para a gente, porque a gente já conhecia outras doenças que transmitem no período prodrômico. Agora, o assintomático, eu acho que ainda a ciência vai passar um crivo em cima disso, para ter essa clareza se realmente todos esses estudos pressupostamente assintomáticos são, de fato, assintomáticos, né? Porque em alguns desses estudos, quando se vai para o escrutínio, se verifica que a forma de investigar esse assintomático foi relativamente falha. Agora, é super importante pensar nessa combinação e realmente nisso a Miriam trouxe muito bem a complexidade da forma de transmissão da COVID, em que ela combina vários elementos e principalmente o que envolve o contato próximo, a aglomeração, espaços fechados, principalmente espaços que não têm muita luz, que não têm muita aeração. Ou seja, o pior lugar do mundo para a COVID seria uma balada, né? Então, balada é um ótimo exemplo para fazer balão de ensaio, porque é escuro, fechado, um monte de gente gritando, cantando, né? E o que se tem hoje, que se pretende reforçar, é que dentro dos princípios do uso de máscaras, a prevenção de Covid deve ser considerada como um pacote de medidas, de tal modo que o uso de máscara sozinho não garante a proteção necessária. Tem um errinho aqui, né? Proteção necessária, tá? E isso eu acho que é uma coisa que nós precisamos explorar um pouco mais, porque também tanto essa dicotomia entre gotícula e aerosol é uma coisa que pode ser que a gente vá perder ao longo do tempo, porém também essa ideia de que uma única medida solitária ela é capaz de dar conta de tudo, sendo que é muito mais complexo. Outra questão que eu acho que a gente precisa trazer, e muitas vezes se perdem nessas discussões,
é a questão dos princípios, né? O princípio de controle da fonte, no qual se espera prevenir a eliminação de gotículas potencialmente infectantes, e aí nós vamos ter alguns atributos que a gente espera desse tipo de máscara ou de proteção facial. E o outro princípio é o princípio da proteção respiratória, que é de prevenir que uma pessoa saudável seja infectada. E aí que eu acho bastante interessante, porque a gente trabalhava de uma forma muito dicotômica isso no passado nos serviços de saúde, e a Covid veio mudar um pouquinho isso daí, eu vou explicar um pouco por quê. Mas, pensando assim nesse bando de recomendação para os serviços de saúde, não tenho dúvida que no topo está a vacinação, né? A vacinação demonstra muito claramente a força no controle da epidemia e acho que negar isso seria, no mínimo, ridículo a essa altura do campeonato. A questão do distanciamento físico é que ela nem sempre é viável. Logo no começo dessa nossa sessão tem exatamente uma questão sobre isso. O serviço de saúde, você presta cuidados ao paciente, o distanciamento físico é praticamente impossível. E aí entra a questão de evitar, ou pelo menos a aglomeração, ou seja, a quantidade de inóculo no mesmo ambiente, e melhorar a ventilação, que isso parece ser uma tendência muito forte, moderna, que é essa melhoria da ventilação. A higiene das mãos, não tenha dúvida, o uso de máscaras cirúrgicas ou de N95 ou PFF2, se procedimento gerador de aerossol, e com a recomendação da pressão negativa. Aqui eu já chamo a atenção um pouco dos profissionais de saúde, porque tem um debate muito, muito forte de máscara e quase não se fala de pressão negativa. Eu tenho uma tendência a acreditar que pressão negativa talvez nem impacte, assim, de fato, nos serviços de saúde. Acho que isso não foi conveniente demonstrado, a despeito de ter um racional teórico razoável, tá? E a questão da higiene ambiental, que envolve a redução do inóculo, não tocar as faces, que é um negócio muito importante e, via de regra, bastante negligenciado, e aí os EPIs adicionais. Eu coloquei aqui essa imagem sobre a questão da triagem, porque isso é uma recomendação que se vem enfatizando na Covid, e que, à medida que a pandemia vem se recolhendo, vem se diminuindo, se começa a desativar os sistemas de triagem de pacientes externos e acompanhantes, o que eu não vejo de maneira muito positiva, porque eu imagino que esses sistemas de triagem eles devem persistir, talvez reduzidos o espaço, mas o problema da transmissão de infecções respiratórias ele não acaba com o fim da pandemia de Covid, até porque ela vai ficar endêmica, como nós já temos influenza, né? Eu só trouxe aqui o conceito de procedimento gerador de aerosol, porque acho que é também um assunto que ainda foi pouquíssimo explorado. Teve um momento da pandemia que isso foi muito debatido, mas depois, à medida que se expandiu o uso da N95 nos serviços, meio que se despreocupou um pouco o que é, de fato, um procedimento gerador de aerosol, mas é preciso que se tenha clareza que, embora tenha essa lista, que é a lista básica da OMS, e tem aí algumas questões controversas sobre alguns outros pontos, ainda não temos mais estudos sobre quais são todos os outros procedimentos que sejam capazes de gerar aerossol em grande quantidade, né? Porque, como a Miriam falou, em alguma quantidade já existe uma certa parcela de algum tipo de aerossol. Agora, eu achei interessante trazer para a gente fazer aqui no debate, humildemente, algumas reflexões da minha cabeça mesmo, sobre esse percurso histórico mais contemporâneo, porque nos serviços de saúde, o uso de máscara para proteção respiratória e controle da fonte já era recomendado, ou seja, para nós, em tese, não era para ser nenhuma novidade esse tipo de lógica, tá? O que acontece, porque a gente já sempre teve tuberculose, influenza, sarampo e outros que a gente teria que estar com essa preocupação. O que a gente não sabe é quanto que isso era efetivamente praticado. Era uma recomendação, e é uma recomendação que está contemplada em precauções padrão, que é a questão que envolve, inclusive, etiqueta respiratória, mas
talvez não tinha a eficiência de aplicação que deveria estar sendo. Então, quando vem a Covid, as coisas se mudam muito. Outra questão que eu queria trazer desse percurso histórico contemporâneo é a nossa pouca ou nenhuma capacidade, como Comissão de Controle de Infecção, de monitorar casos de infecção respiratória entre trabalhadores da saúde ou de pacientes que admitiram por outras causas. Tirando a questão clássica da pneumonia associada à ventilação mecânica, via de regra, especialmente no Brasil, e me corrijam aí no debate se tiver gente fazendo isso, e muito e fortemente, e nós não temos essa tradição. Inclusive, há todo um debate dessa disputa de titularidade de quem é o monitoramento de profissionais, se é da CCH, se é do SESMIT, porque é lógico que é um serviço a mais. Mas, de fato, a gente soube alguma vez na vida quanto que os nossos profissionais se contaminavam no trabalho por essas infecções respiratórias. Eu penso que a gente teve muito pouco disso sistematicamente implementado. Deve ter alguns estudos, evidentemente, tá? Aí, com a chegada da Covid, não só a gente acorda para essas recomendações que já existiam, sempre existiam, ou seja, a gente já devia estar fazendo controle de fonte quando tem pessoas com sintomas respiratórios, e a grande mudança só seria, no caso da Covid, porque a gente começa a suspeitar que não só os sintomáticos nos trazem problemas, né? Mas começamos a ter aí esse debate dos extremos de demandas, e esses extremos de demanda, eles não são só cientificamente mobilizados, existem de movimentos organizados que começaram com o Mask for All, e depois progrediu para o PFF2 for All, e, de fato, tá, acho que tem ainda muito debate que carrega simbolismos sociais e políticos que não são exclusivamente de ordem de natureza científica, tá? E isso, é lógico, vem para os serviços de saúde como ele está na comunidade, não tem essa dicotomia, essa separação muito clara entre o que vive a comunidade e os serviços de saúde, de modo que, muitas vezes, há pouca racionalização das razões do uso de máscara por parte dos trabalhadores, tá? E eu coloquei isso interrogado, porque isso é uma percepção minha, eu não tenho isso claramente definido. A gente tem aí um recente estudo que a gente está terminando de compilar, em que a gente vê que os trabalhadores, eles são muitas vezes mais influenciados pela mídia, que mostra os EPIs que eles têm que usar, do que exatamente o treinamento que eles receberam quando eles estavam em serviço, tá? E aí, assim, o quanto que esses trabalhadores incorporaram a necessidade da importância do uso integrado com outras medidas, ou seja, a máscara, ela não vai ter toda a proteção sozinha, tá? A percepção de que o risco está nos pacientes e não nos demais trabalhadores, eu acho que muitos de vocês vivenciam isso até hoje, ou seja, o profissional, ele quer a melhor máscara, a mais protetiva, a mais efetiva, para ele atender o paciente, mas aí quando ele vai para a copa ou para o restaurante, aí ele acha que, porque ele está dentro com o grupo dos profissionais, essa preocupação não precisa existir. Então, perde um pouco do racional teórico se a gente voltar lá para aquela ideia de que o assintomático também transmite, tá? E aí, esse aspecto do ajuste e vedação da máscara ou do respirador é muitas vezes negligenciada, né? Eu volto a dizer, a gente vê muito isso com a PFF2, então há toda uma demanda para a PFF2, e aí barbas imensas, que agora está muito na moda, e assim, eu me questiono qual é a eficiência de uma PFF2 usada nessa condição em relação a uma boa máscara cirúrgica, talvez a diferença não seja tão grande, tá? E ainda nós vemos em serviços de saúde, a gente ainda continua vendo profissionais usando respiradores com válvulas, né? Então, eles estão se protegendo, mas eles não acreditam que eles precisam proteger os outros. Eu estou trazendo essas questões porque eu acho que na hora de fazer resoluções é importante a gente avançar um pouco mais para essa racionalização. Aí, eu digo para vocês, eu
trouxe esses 2 documentos, um deles é do Centro para Controle de Doenças e outro é da Organização Mundial de Saúde, e os 2 documentos, eles colocam que há muitas falhas metodológicas nos estudos que demonstram inequivocadamente o uso de máscara na comunidade. Porém, esse documento do Centro para Controle de Doenças europeu, o que ele coloca é que existe uma evidência de baixa para moderada certeza de que as máscaras de médicas protegem de uma forma moderada para baixa na comunidade. Tá? Então, não é uma super ênfase quando faz uma revisão sistemática, aplica um critério de validação grade para os trabalhos, e aí as evidências, muitas vezes, elas perdem um pouco o impacto. Tá? E uma fala bastante parecida da Organização Mundial de Saúde, ambos os documentos eles são publicados em função da variante da Ômicron, e vocês podem ver que teve uma mudança na recomendação da Organização Mundial de Saúde, no qual ela abre a possibilidade do uso da N95 ou equivalente, mas ela coloca como, pode ser N95 ou a máscara cirúrgica para toda vez que entrar num quarto que tiver um paciente com Covid. É uma mudança pequena em relação à recomendação anterior, que destinava só para os procedimentos geradores de aerosol, mas que para nós, de ordem prática, no fundo, todo mundo que está cuidando de um paciente com Covid já entra com N95 no quarto, porque vai ser realizado o procedimento gerador de aerosol. Então, de fato, não mudou muito, pelo menos para nós aqui na nossa prática, tá? E o que acontece é que muitos dos estudos que existem, eles são laboratoriais e pouca tem vinculação com estudos epidemiológicos e laboratoriais simultaneamente. Tá? Então, só destacando aqui algumas recomendações, a questão que parece que é um marcador indubitável é que onde se gera aerosol por determinados procedimentos, realmente é para se usar uma máscara tipo PFF2 ou N95, e a ênfase no ajuste da máscara, ela está subindo na escala das recomendações, quase no mesmo nível de qual máscara que eu uso, ou seja, qual máscara que eu uso e como eu uso, tá? Agora, como considerações adicionais que eu queria trazer para hoje, é pensar que quando a gente vai refletir sobre o que fica e o que sai na máscara em serviços de saúde, é preciso ponderar que a máscara, ela é realmente desconfortável, né? Então, eu passei o dia todo com máscara, como todos vocês, provavelmente, o rosto fica todo marcado, ela desumaniza, pois não permite a visualização completa da face, e para nós isso é importante na relação profissional-paciente, e mesmo entre os profissionais, tá? Nós não sabemos, a gente não tem estudos ainda, o quanto o uso rotineiro e de maneira, como se chama, máscara universalmente utilizado, induz a banalização, principalmente o tira e põe da máscara, toma água, não higieniza as mãos. Nós temos pouquíssimos estudos sobre isso, diferente do quando a gente tinha aquele status de vou entrar no isolamento, vou colocar a minha máscara, e aí eu tinha um momento de pausa para entrar e para tirar. Nós não sabemos ainda o que pode impactar. E, por fim, claro, não se pode deixar de falar da ampliação de resíduos de saúde, que é sempre um elemento que tem que estar na balança na tomada de decisões. Aí, dentro de todas essas reflexões, eu fico me perguntando o que a gente tem que fazer daqui para frente para navegar com alguma segurança, tá? Primeira coisa, eu nunca vou poder falar sobre prevenção de infecção sem colocar pelo menos uma linha, que é ter equipe. Não tem equipamento de proteção individual que suplante a necessidade de equipes em número suficiente e qualificadas. Então, é uma questão de princípio de controle de infecção, você ter equipe, tá? E não só concentrar nos equipamentos. Tá? E aí é preciso que essa equipe aprimore o seu conhecimento do racional sobre o uso de máscara, o porquê ela usa, qual ela usa, como e quando ela usa,
porque senão a gente fica naquele risco, como eu comentei, da banalização, de estar confuso, né? Uma hora não quer usar e no momento seguinte quer usar a N95, né? Penso que é fundamental a gente discutir o monitoramento de trabalhadores e pacientes internados com vigilância de infecções respiratórias agudas. Eu trouxe aqui até um exemplo que a gente está tentando aí no projeto que a gente está fazendo com alguns hospitais do Brasil, em que o profissional ele faz esse scan do código desse QR Code, ele vai para uma planilha de monitoramento, e a ideia é que a gente comece a fazer esse monitoramento para entender, inclusive, se as medidas que a gente está fazendo, que a gente está aplicando, estão sendo efetivas para proteger esse trabalhador. E aí, intensificar medidas de controle da fonte. Acho que a gente tem que voltar lá para o nosso histórico do passado, aumentar, intensificar a suspeita precoce, tá? De casos, porque ainda que tenha transmissão de assintomáticos, a gente sabe que a transmissão de sintomáticos é importante, tá? As medidas de triagem e isolamento empírico, realmente a gente precisa manter, intensificar e não abandonar porque a pandemia está acabando, porque a gente corre o risco de, muito precocemente, abandonar medidas que, no conjunto, estavam protegendo a gente, além da vacina, é claro. Tá? Então, essas áreas para sintomáticos respiratórios. Trago também algumas outras reflexões. Eu fico me perguntando se a gente não vai chegar num ponto e que não importa a patologia, é assim, é procedimento gerador de aerosol, já vamos usar a melhor proteção possível. Eu penso que isso é um caminho que talvez a gente vá ter que adotar, porque a história das epidemias está mostrando que isso é cada vez mais frequente. Então, talvez a gente pudesse realmente pensar sobre isso, independente da suspeita clínica de uma doença de transmissão respiratória. Isso, a partir de um momento que isso passasse a ficar rotina, a gente seria menos pego com surtos aí a hora que descobre casos, tá? Isso é só para uma reflexão de vocês, não tem ainda... ainda não se pensou, porque isso é meio que uma ideia pós-Covid, mas se vocês pensarem, faz bastante sentido, porque ela se aplica a outras doenças também, né? As unidades de atendimento de urgência, pronto-socorro, primeiro atendimento, UTI centro cirúrgico, tá? É também outra coisa para a gente pensar, se não é caso de ter sempre o uso de máscaras cirúrgicas universais, independente da suspeita. Também, de novo, é uma reflexão que eu trago, aí onde eu pus essa interrogação, porque a gente não tem como sair estávamos todos usando máscara e todos queriam a melhor máscara possível para ir. Todo mundo vai tirar a máscara e só vai voltar ao que a gente fazia antes. Não sei se a gente deve fazer isso. Eu diria que a gente poderia ir olhando essas coisas, monitorando os casos e ver se as medidas que a gente está aplicando têm impacto, e aí, à medida que a gente progride, tentar ver também o impacto financeiro dessas medidas, obviamente, tá? Porque o uso das escolhas das máscaras não deveria considerar somente a eficiência de filtragem, tem que considerar, logicamente, os aspectos de acesso, disponibilidade, tolerabilidade, respirabilidade, e isso é muito importante na hora que a gente vai indicar o uso de máscaras do modelo N95, porque elas geram mais desconforto respiratório, elas cansam mais, elas geram mais pressão, ainda que a literatura não documentou até o momento nenhum efeito adverso de maior grandeza, além dessas lesões de pele, cansaço e desconforto. Então, ainda é cedo para dizer que isso seria um problema muito sério, né? Mas é claro que quando a gente vai fazer essas escolhas, a gente vai pensar também em proteger populações mais vulneráveis e profissionais de saúde que estiverem em unidades que têm maior risco de exposição de casos não diagnosticados, realmente, talvez a gente precisaria ter uma cautela um pouco maior com essas populações, né? Também acho que a gente tem alguns pesquisadores que já estão começando a mencionar sobre isso, porque nós ficamos
horas e horas, dias e dias, usando máscaras que eliminam pequenas partículas, e, a rigor, essas partículas não deveriam ser desprendidas das máscaras, mas a gente não tem histórico de uso ainda suficiente para dizer que não tem nenhum risco de inalação de partículas, tá? Existem aqui e acolá alguns estudos dispersos com relação a isso, mas ainda não são fortes o suficientes. E muitas epidemias e pandemias, do ponto de vista de futuro, vão vir ainda, né? Então, o que eu sinto que nós precisamos caminhar? Precisamos ter mais dado de pesquisa e epidemiologia, principalmente de epidemiologia, porque acho que teve muito, durante a pandemia, estudos sobre eficiência de máscaras. Tudo bem, é necessário estudo sobre eficiência de máscaras, estudos laboratoriais, mas a gente precisa realmente ver o impacto dessas medidas na epidemiologia. Sem essa medida da epidemiologia, é muito difícil ter certezas. Claro que, quando a gente tiver dúvida, a gente pode pender para o princípio da precaução, tá? E aí, nós vamos ter que nos capacitar, para além da máscara, realmente desenvolver um certo estado de preparação e capacidade para prontidão, para que a gente possa ter essa resposta adequada. Ou seja, não se trata só de máscara, se trata de todo um conjunto, de fazer suspeita precoce, e embora a gente esteja aqui num debate de máscara, eu estou tentando enfatizar que a gente deveria discutir isso no conjunto de outras medidas, tá? E para isso, é claro, inclui a capacidade de tomada de decisão rápida, que foi o que a gente exercitou esse tempo todo na pandemia, e, lógico, também flexibilidade diante da dinâmica das epidemias, né? Hoje a gente vê que a vacina claramente impactou muito, muito, muito mais do que todo o movimento Mask for All, tá? Então, acho que precisa colocar numa certa hierarquia, até porque lembrar que no começo da pandemia teve muita discussão sobre como que tinha uma cultura asiática de usar máscara e a gente não usava, mas lembrar que os países asiáticos sempre foram muito impactados por pandemia. Então, naturalmente, não é só a máscara que resolve o problema, né? E, por fim, para finalizar e deixar um pouco mais de espaço aí para os debates, eu acho que realmente a gente precisa sair da caixinha. Não acho que a gente vai voltar para as práticas idênticas às que a gente tinha na pandemia. A gente vai incorporar mais uso de máscara do que era antes, sim, dentro desse racional, claro, né? Mas talvez a gente não vai voltar mais para aquele conceito, e é bem possível que a hora que essa poeira baixar, os conceitos de o que é precaução padrão, o que são precauções específicas, talvez essa ideia aí que a Miriam colocou, olha, não vamos mais separar aerosol de gotícula, pode vir a surgir, e a gente precisa estar um pouco preparado e acompanhando as novidades para não ser pego de surpresa e as nossas equipes não serem pegas de surpresa também com, de repente, olha, agora pode tudo, agora liberou tudo, vamos fazer uma balada e não precisamos mais de máscara, então a gente não precisa de mais nada. E é isso. Eu me coloco aí para o debate e questões e comentários também, obviamente. Obrigada. Obrigada. Excelentes apresentações. Muito obrigada aí pelas palestras. Brilhantes, como sempre. Ju, vamos começar com o debate? Vamos. Queria agradecer a Miriam, a professora Maria Clara, como a Thais falou, excelentes apresentações, e a gente já tem aqui alguns questionamentos. A gente só reforça para o pessoal para ir mandando, sim, as questões, os questionamentos através do chat, que a gente vai transmitindo para todo mundo, tá, pessoal? E a gente vai abrindo. Thaís, você tem alguma pergunta? Começo por você, senão eu já vou aqui começando
com uma que eu já escolhi, que talvez eu passe para a professora Maria Clara. Vai lá no chat, que tem bastante pergunta. Pessoal, só reforçando, a apresentação vai ficar gravada, tá? Então, Maria Clara, eu queria trazer só o questionamento da Luciene, uma opinião, falando a respeito da máscara, qual máscara utilizar. Ela fala que no serviço onde ela está trabalhando, ela manteve a máscara N95 por hora, mesmo já podendo ser usada cirúrgica, segundo a última nota técnica. Aí ela fala da questão mesmo dos profissionais em relação à adesão da máscara, em relação a aglomerações, que isso talvez não é muito garantido mais dentro do hospital, e ela gostaria de saber a opinião se realmente seria um caminho por hora manter a N95 nos serviços de saúde. Eu acho que depois também quero ouvir aí a opinião da Miriam nisso aí. Eu penso que para pacientes em UTI, eu penso que é mais prudente a gente continuar, porque tem geração de aerossol. É como eu falei, né? Talvez a gente vai mudar conceito. É geração de aerossol, vamos fazer uma proteção mais eficaz, né? Pode ser que amanhã essas coisas se mudem, mas eu acho que vale a pena a gente ser um pouco cauteloso. O que eu acho que seria super importante nessa UTI? Monitoramento dos profissionais. Em qualquer momento, se você faz um monitoramento agora, com essa prática que você está adotando, a hora que você mudar, se você mantém um monitoramento, você já consegue mensurar se a medida que você está fazendo altera os seus parâmetros epidemiológicos ou não. E eu sou uma defensora da gente ter um monitoramento efetivo dos profissionais da saúde. Eu acho que a gente não faz isso no Brasil. Estou falando assim, é monitoramento mesmo, e não é só Covid, é influenza, é outras coisas. Então, se eu pudesse agregar um pouquinho mais de trabalho aí para a equipe da Luciene, né? Eu acho que o TI dá para manter, deve manter sim a N95, porque gera muito aerossol. E sugestão, começa a pensar no monitoramento de profissionais da saúde para você monitorar essa questão, não só dos profissionais, paciente também, né? Porque onde você está monitorando, você tem que monitorar essa transmissão da doença respiratória. Mas assim, não é uma opinião absoluta, viu, pessoal? Uma reflexão. A gente, depois da Covid, a gente ficou covarde, tá? A gente ficou um pouco covarde, a gente faz uma reflexão. Lógico, chega uma hora, tem que tomar decisão, não vai poder ficar fazendo reflexão eternamente. Miriam, quer complementar? Não, eu acho interessante isso que a Maria Clara falou, porque eu fiquei lembrando de uma terça na PC, na época era terça, né? Que a gente fez lá em 2019 sobre surtos de infecção viral, surtos hospitalares de infecções virais. Não sei se vocês lembram, lá perto do CRT a gente fez. E foi super interessante, porque já naquela época a gente levantou um monte de artigos, né? Eu acabei dando essa aula, mostrando o tanto que a gente subnotificava surtos de infecções virais em hospitais, principalmente pelo baixo acesso que a gente tinha, né? Eu acho que agora vai mudar, a essas tecnologias que identificam o vírus, né? Que falam nome e sobrenome. Então, fica aquele paciente com sintoma que você não consegue diferenciar, às vezes você acha que é uma pneumonia e você está diante de um surto. Então, acho que é isso que a Maria Clara falou, né? Eu acho que a gente não vai voltar a práticas que a gente tinha anteriormente, né? Eu fico pensando, outro dia estavam me perguntando, será que já é o momento de parar de usar N95 na intubação? Eu fico pensando, será que a gente tem que parar de usar nesse tipo de procedimento, né? Porque, assim, não é só Covid, né? Tem outros vírus por aí também, tão graves quanto, né? Então, não sei também. Acho que Eu acho que não devia parar por enquanto, não. Eu acho que a gente devia, para intubação, esses procedimentos que, obviamente, geram aerosol, pensar seriamente em manter. Agora, eu vi aqui no chat essa questão do monitoramento. O que eu estou propondo é uma coisa simples. Você começa com monitoramento sintomático, porque aí você... É diferente de screening, né? O screening você pode ter ou não, implica mais em recursos financeiros, mas o monitoramento de sintomáticos te ajuda muito a identificar os casos que acontecem.
Então, te dá uma ideia de como funciona a epidemiologia no seu serviço. E é realmente a ideia, só compartilhando um pouco o que a gente está propondo nesses hospitais que a gente está trabalhando, é o autorrelato, tá? É um monitoramento com autorrelato. Esse autorrelato vai para um serviço, que no caso pode ser a CCH, mas poderia ser um outro serviço. E aí, a partir disso, se o paciente ou o profissional tem indícios sugestivos, aí ele passa a fazer o teste, né? E realmente, nós precisamos ter mais testes, a gente não vai poder ficar eternamente, como a Miriam falou, não tendo acesso a testes para poder diferenciar, então, esses sintomáticos, né? Então, essa seria uma sugestão, começar com monitoramento sintomático diário, e aí aqueles que fossem necessários seriam encaminhados para fazer uma avaliação mais aprofundada. Eu posso fazer um comentário aí na pergunta da Lucilene? Eu acho que assim, no começo da pandemia, que a gente não sabia direito o mecanismo de transmissão, que a Miriam falou, gotícula aerossol, todos os profissionais de saúde queriam, porque queriam usar a N95, apesar da gente, como controlador de infecção, achar que em algumas situações a cirúrgica estava adequada, mas foi uma briga danada porque todo mundo queria usar a N95. Na segunda onda da pandemia, e agora que a gente viveu a Ômicron, que é uma variante muito mais transmissível, na qual nós ficamos na dúvida se a cirúrgica era suficiente por conta da abertura lateral, e aí nós preconizamos N95 para todo mundo, porque acho que todo hospital vivenciou vários profissionais de saúde doentes e a gente perdeu força de trabalho. As pessoas já não queriam mais usar a N95 e quando usavam inadequadamente e tiravam a N95 com muito mais constância do que antes. Então, eu acho que a gente tem que pensar que nós ainda estamos com a variante Ômicron circulando, mesmo tendo profissionais de saúde com taxa alta de vacinação e diminuição do número de hospitalizações, mas eu vejo que a gente não tem, em algumas situações, como a Maria Clara colocou e a Miriam, de tirar a N95 dentro do hospital. Então, claro que procedimento gerador de aerossol é N95, mas a gente deixou nas UTIs, como as UTIs estão híbridas, a gente não está mais separando Covid de não Covid, todos os profissionais de N95, e deixamos também no pronto-socorro, em quem está fazendo triagem, e na sala de emergência, que a gente não vai ter como questionar o paciente sobre sintomas respiratórios, a N95. E os demais setores a gente deixou de cirúrgica, e claro, eu acho que a gente vai continuar de cirúrgica muito mais tempo. Então, é só um compartilhamento aí de experiência com relação ao uso da N95 dentro do hospital, nesse momento em que a gente tem uma variante de alta transmissibilidade ainda circulando. Perfeito. Thaís, vou aproveitar e vou direcionar uma questão para a Miriam agora, considerando já a fala que a gente teve na apresentação em relação à porcentagem de população vacinada e a retirada de máscara. A Renata parabeniza a Miriam pela apresentação e ela fala assim, Miriam, que a gente está num momento onde 100% da população adulta elegível vacinada e em torno de 40% das crianças vacinadas. Quando que você acha que deveríamos abolir o uso da máscara? Talvez não seria interessante esperar o aumento da vacinação das crianças e trabalhar na cultura de sintomático usar a máscara? Eu acho que, assim, sim e não, né? A cultura de sintomáticos eu acho complicada, porque o que os trabalhos têm mostrado é que com o aumento na porcentagem de pessoas vacinadas, a gente perde cada vez mais a sensibilidade dos sintomas como forma de identificar quem está transmitindo, né? Então, tem alguns trabalhos mostrando que a porcentagem de pessoas transmissoras assintomáticas no grupo dos vacinados, o oligossintomático, né, como a Maria Clara falou na apresentação, ela é muito maior. Então, a gente perde a sensibilidade desse parâmetro, né? Agora, isso de esperar as crianças, eu acho que sim. Eu acho que a gente sabe que por exemplo, nas escolas, né, eles tiveram muito mais surto escolar, 3,5 vezes mais surto escolar, quando eles tiraram, por exemplo, a máscara nas escolas, no ambiente dentro da escola, né, e a gente, por mais que
você fala, mas aí quem quis vacinar, vacinou a criança, não vai ter mortalidade, mas você acaba obrigando os institutos escolares a suspender as aulas daquele grupo, e daí as crianças perdem mais aulas presenciais, e as crianças brasileiras já foram as que mais perderam aulas presenciais. Da mesma forma, quando a gente olha em modelagem, né, com essa geração de vacinas que a gente tem, que são vacinas que não dão imunidade esterilizante, né, e com uma variante super transmissível, que aumenta muito a porcentagem da população que a gente tem que atingir vacinada, né, porque a gente faz essa conta de imunidade de rebanho baseada no poder de transmissibilidade, a retirada da máscara, ela aumenta muito a probabilidade de transmissão, mesmo você tendo uma grande parte da população vacinada. Quer dizer, você precisaria ter 90% da população toda vacinada para você ficar numa situação endêmica mais confortável, né? Porque quando a gente fala de endemia pode ser uma endemia com número baixo de casos por mês ou uma endemia com número super alto de casos por mês, né? Malária endêmica na África e no estado de São Paulo em situações bastante distintas de mortes que a gente vê no dia a dia. Então, eu acho que foi precoce. Eu acho que a gente não deveria ter tirado as máscaras nos ambientes fechados. Eu acho que não tem como prever o que vai acontecer, nem com modelagem matemática, que é muito multivariado, né? São muitas variáveis, mas a gente sabe que vai ter um impacto. A gente já está vendo o impacto na IT, né, que já está subindo. A gente já está vendo impacto na Europa, e infelizmente a gente não aprendeu com a Europa mais uma vez, né? Pela quarta, quinta vez a gente não aprende com o que aconteceu na Europa, e a gente deveria ter feito de forma faseada, né? Fazer uma medida por vez para ver o que ia acontecendo, e não essa liberação geral. Eu posso só fazer um comentário aqui, assim, eu vi, tem um comentário, tem aqui no chat a respeito do que o professor da Márcia de Mello, que os profissionais sintomáticos já estão sendo monitorados há muito tempo. Eu não sei se ficou claro na minha fala, então só para esclarecer. O que eu estou falando é de geração de indicadores, tá? É um pouco além de só fazer a consulta, não sei se ficou claro, mas se ficou perfeito. É assim, qual é o indicador que a gente tem hoje, tá? De, por exemplo, profissionais de assintomáticos, se isso aumenta ou se diminui conforme as medidas que a gente implementa, tá? Melhor ainda, se você, além de ter o indicador de profissional de assintomático, se você tiver qual é a proporção desses profissionais sintomáticos que tinham casos confirmados. Aí você tem um indicador que você pode olhar ao longo do tempo e verificar se as medidas que você está implementando são efetivas, tá? Isso, eu digo, claro, deve ter alguns hospitais fazendo, e aí parabéns mesmo, mas não é uma prática brasileira. A gente não monitora indicadores de profissionais de saúde. A gente mal tem para tuberculose. Tá? A gente tem acompanhamento de alguns casos, que é diferente de fazer o monitoramento com indicadores periódicos. Ok. Ju, vou passar para uma outra pergunta aqui, tudo bem? Tem um povo com a mão levantada também, você viu, Thaís? Não, mas espera lá, porque eu acho que a gente só faz pelo chat. Por favor, quem tiver com a mão levantada pode fazer pelo chat? Então, vamos lá. A Ana Cláudia está perguntando qual a percepção das palestrantes sobre o impacto em curto prazo da não obrigatoriedade no uso de máscaras na incidência de outras doenças transmitidas por gotículas e aerossóis, considerando o pico observado de influenza e sincicial respiratório no final do ano e de doenças como cachumba na atualidade em algumas cidades do interior de São Paulo, fora da sazonalidade esperada. Querem comentar? Primeiro, eu acho que a gente já viu esse impacto, né? E tem muito a ver com essa palestra que a gente teve na PECI em 2019. Então, todo mundo viu que o H3N2 aproveitou aí a retirada do uso de máscara, agora está subindo o vírus respiratório, a gente já está vendo subir, né, lá no Sírio, por exemplo, na comunidade. Eu estou com esse nariz entupido aqui, teve um surto de Coxsackie na salinha do meu menino, tiraram as máscaras, teve surto de mão, pé, boca. Então, acho que os vírus se aproveitam, né? E isso é mais
um indício de que a gente, enquanto controlador de infecção, a gente deu muito pouca bola para surtos e infecções virais, assim, inclusive no ambiente hospitalar. Eu acho que a gente vai ter que mudar esse conceito que a gente tem. Realmente assim, e aí esse conceito, o que é? É conhecer os números, né? Porque a gente não conhece os números. Eu desconheço os números do Brasil, a gente não sabe o quanto os nossos profissionais eles adquirem infecção. E, de fato, muitos deles vêm com a infecção da comunidade, mas a gente não tem a força da evidência para dizer que, uma vez que ele vem da comunidade, ele não entra e transmite para outros profissionais e outros pacientes. A gente tem situações pontuais em que a gente tem surto e aí a gente captura isso, mas é pontual, né? Tá, vou mudar um pouquinho aqui o questionamento. Miriam, essa questão é boa, todo mundo aqui vai poder opinar. A Marina de Moura fala sobre agora considerar a população vacinada, mas fazendo uma correlação com o número de doses da vacina, né? Então, ela fala assim, sobre os 80% da população vacinada ou de população vacinada, ela gostaria de saber se é válido a gente considerar 2 doses da vacina ou a gente está num momento que a gente tem que considerar esse percentual com a 3ª dose da vacina, inclusive. Excelente a pergunta da Marina. É isso mesmo, Marina. A gente já sabe vários trabalhos, né, agora, né? Começaram com alguns pipocando em dezembro, agora já tem vários, né? Que realmente para Ômicron e agora para BA2 também, você precisa ter a 3ª dose, que é a dose de reforço. E talvez na população mais velha, pelos dados de Israel, você precisa ter a 4ª dose para estar protegido. Então, quando eu mostrei aquele artiguinho lá do modelo matemático, né, e quando a gente vê as modelagens matemáticas que estão sendo publicadas para tentar avaliar o impacto da retirada do uso de máscara, você tem que levar em conta a população que tem um esquema vacinal completo que protege contra a variante em circulação. Então, por exemplo, no Brasil é muito complicado, a gente não consegue sair dos 50% de vacinados com a dose de reforço, a gente estagnou ali e olha, tá difícil, viu? Não sei o que o povo... acho que perderam o medo do Covid e não estão mais querendo tomar a 3ª dose. E é outro motivo pelo qual eu acho que foi muito precoce a retirada de máscara, principalmente em ambientes fechados. Mas você está coberta de razão. Tem que levar em consideração dose de reforço. Tá ótimo. Vou falar mais um pouquinho, considerando que a Thaís trouxe em relação ao uso da N95, em um momento onde essa variante estava circulando, num momento também onde o número grande de profissionais de saúde, todos sintomáticos. A Berenice também faz essa consideração e eu gostaria que a doutora Maria Clara ou a Miriam também fizesse uma consideração em relação ao uso dessas máscaras, tanto N95 quanto a PPF2, enfim, e ela fala que elas normalmente são reutilizadas e que a gente vê na nossa prática os profissionais talvez não armazenando-as de forma correta ou reutilizando de uma forma que também na sua utilização durante o turno acaba não sendo muito livre de contaminação, principalmente em relação à parte externa. Ela quer alguma consideração em relação ao risco de contaminação com este equipamento de proteção individual, fazendo uma comparação entre o uso delas e a recomendação de utilização da cirúrgica durante a prática assistencial. Olha, é uma reflexão interessante, mas nós não somos os únicos países que reaproveitam a N95 ou PFF2, tá? Chile faz isso, África do Sul faz isso, e tem outros que fazem. Então, a gente não precisa pensar assim, olha, nós somos os únicos. A verdade é que talvez esse seja um paradigma que a gente vai ter que mudar também, viu? Nós sempre usamos assim e a gente estava numa boa. É claro que a tuberculose não tinha essa conotação de transmissão por contato, então, claro que, de novo, sempre tem que ter uma racional quando a gente está pensando em qualquer outra coisa. Mas eu fico na dúvida se isso tem um componente muito importante, tá?
de fato, eu fico mesmo na dúvida. Eu, pessoalmente, acho que UTI a gente devia continuar com a N95 até a gente ficar seguro do que está acontecendo, pelo volume de procedimentos geradores de aerosol. Eu acho que essa coisa que a Thaís compartilhou, para mim, ela está ótima, tá? Não acho que a N95 é a salvação da pátria para todos os casos. Ela tem casos indicados, e acho que o caso da UTI é um. Acho que para centro cirúrgico tem que olhar com cautela. Por que vai usar N95 numa cirurgia que tem um bloqueio, que não vai ter uma intubação, que não vai ter nenhum procedimento gerador de aerossol? Eu fico na dúvida, acho que não teria essa indicação. Então, para centro cirúrgico, acho que daria para olhar um pouco, assim, é procedimento que vai intubar, que vai ter, com clareza, procedimento gerador de aerossol? É uma cirurgia menor, sei lá, vou dar um exagero do extremo de menor, uma oftalmologia, e pequena, com anestesia local. Então, eu não acho que é centro cirúrgico sensu lato, na minha opinião, mas quero ouvir das outros colegas também, tá? E voltando naquele assunto da vacina, a vacina é ótimo porque ela mostra mesmo como, quando a gente compara medidas, o status da máscara como controle populacional, ele é muito inferior à vacina. O que mudou na pandemia nos países foi vacina. E o que precisa é terceira dose. Percebe que quando a gente pega o conjunto de medidas, tem algumas que são muito fortes e a vacina é uma delas, tá? A máscara, ela entra no pacote, né? Ela tem que ser pensada no pacote e não individualmente. Por isso que todo esse nosso debate em termos de qual máscara, há alguns pesquisadores que até colocam uma N95 mal utilizada, ela é uma máscara cirúrgica, talvez, em termos de eficiência, porque o que diferencia a N95 de algumas máscaras cirúrgicas é um pouco mais de eficiência de filtragem que se efetiva quando ela está com boa vedação, né? Então, a gente vê vários hospitais mantendo um bom controle de transmissão, que não tem transmissão intra-hospitalar, usando máscara cirúrgica para boa parte das coisas. Quando a gente vai para a geração de aerossol, aí eu acho que muda um pouquinho de figura, porque é muita partícula pequena. Isso do reuso, né? A Renata que está aí assistindo, ela pode me lembrar se eu esqueci de alguma coisa. A gente fez lá no Círio, na época que estava faltando N95, uma videochamada para conversar com o David Weber lá nos Estados Unidos, porque ele estudou muito reuso e reprocessamento e contaminação de N95 durante a pandemia, porque a Universidade dele de Medicina tem um acordo lá com a Universidade de Engenharia Biomédica, daí eles fazem várias pesquisas, inclusive em laboratório, né? E eles viram que a eficiência na filtração ela era ok, desde que você não umedecesse a máscara e amassasse, danificasse o filtro. Mas tinha essa preocupação realmente de haver a contaminação na face externa da máscara. Daí a gente perguntou para ele, mas como que a gente resolve isso? Aí ele falou que no hospital dele, ele deu a sugestão, né? Como tem o estudo do Lancet lá que mostrava 5 dias só de sobrevivência do vírus viável nessa face externa, eles forneceram para os profissionais uma máscara, uma N95 por semana, para eles usarem durante muito tempo. Então, eles tinham da segunda, da terça, da quarta, enfim. E a gente não tinha condições de fazer isso, né? Daí ele sugeriu, ele falou, então vocês têm que dobrar ela e depois trocar o saquinho, para não haver recontaminação do saquinho, né? Que você tem que considerar que a face externa é contaminada. Mas o mundo ideal, segundo ele mesmo falou, né, é você usar nos shifts, né? Que eles falaram que é nos como é que fala, gente? Nos plantões. Então, você usar aquela N95 no plantão de 12 horas e descartar. Esse seria o mundo ideal. Eu não sei se é o mundo ideal, viu, Miriam? Porque você produz um monte de lixo e não tem evidência. Lixo que eu quero dizer é resíduo, tá? Eu falei a palavra errada. Eu acho que são estudos laboratoriais. Está faltando aí uma epidemiologia para saber o quanto que esse inóculo é relevante. Agora, a gente
tem higiene das mãos, a gente vai colocar máscara, não vai ficar tocando. O que de inóculo fica mesmo, né? Eu diria, bom, eu acho bem efetivo você ter um protetor facial que cobre essa máscara quando você vai fazer uma intubação, porque aí você reduz muito o inóculo de contaminação dela, faz sentido, mas também estou falando de algo de um racional teórico, né? Eu não sei se ele é tão... Eu não sei se esse problema que a gente tem como nosso, né, de países em desenvolvimento, ele é tão importante assim, honestamente. Mas porque não tem um estudo claro que, se a gente descartasse, seria bom, mas aí a montanha de resíduo hospitalar, ela precisa ser enorme, pensada, né? E a gente tem que pensar também do uso de recursos financeiros. Sempre que você destina recurso financeiro para uma coisa, você acaba tirando de outra. Eu tenho um pouco de dúvida. Não acho que eu acho o uso racional, né? Aquele estudo lá do CDC que eles quantificaram, a proteção, quando você tem o uso universal da máscara cirúrgica, os 2 usando, ela foi de 91%, muito próxima da N95, que é 95%, né? Então, eu não sei, eu acho que é usar no momento correto, né? Então, óbvio que, minha opinião, na comunidade, né? Agora que você está tendo as pessoas não usando, acho que se você for num ambiente de risco e você não quer correr risco, vale a pena você usar a N95, porque a eficácia do uso universal de máscara depende de você usar e do outro usar. E no hospital eu acho que seria mais ou menos a mesma coisa, depende de onde você está, né? Então, o TI, como a Maria Clara falou, eu acho que cabe ainda usar a N95, acho que talvez fazendo reuso, não sei. A gente deveria bolar alguma forma de guardar a N95 que fosse mais seguro, né? Porque pelo menos ele falou... Ô, Miriam, eu acho que essa contaminação externa não é tão importante na cadeia de transmissão. Você tem que higienizar as mãos se você, né, tá segurando a máscara. Então, isso, mas o problema não é a higienização o que ele colocou quando eles fizeram esses trabalhos. O problema em si não é a contaminação na hora que você toca a face externa na paramentação e desparamentação. O problema que eles ficavam mais preocupados é na hora de você armazenar a máscara. De haver contaminação na face, né, que você ia colocar no nariz, entendeu? Experimental. Mas aí eu acho que essa contaminação externa, como a Maria Clara falou, não é tão importante assim, a ponto da gente ter que trocar a máscara a cada turno. Eu acho que a gente consegue, não é por questão de custo, é por questão de que realmente ela tem eficiência. E aí, vamos compartilhar um pouquinho das nossas orientações, porque tem uma pergunta aí perguntando qual que é o tempo de troca no meu hospital. No meu hospital, a gente troca a N95 a cada 7 dias e a cirúrgica a gente troca a cada turno. Então, se a pessoa trabalha 6 horas, é 6 horas. Se a pessoa trabalha 8, é 8 horas. Se a pessoa trabalha um plantão de 12, ela troca a cirúrgica a cada turno. Vocês querem compartilhar do hospital de vocês? No meu é a mesma coisa, 7 dias e a cirúrgica a cada turno, ou se ela ficar úmida e tal, a pessoa troca também. Eu acho que a máscara cirúrgica tem essa recomendação de 2 horas, mas eu não encontrei nenhuma evidência sobre essa recomendação de 2 horas. Do ponto de vista prático, não vejo necessidade. Eu fico um pouco na dúvida, Thaís, e aí eu acho que vai um pouco de ter disponibilidade para o trabalhador, que às vezes ele com 4 horas, dependendo do trabalho, ele transpira muito. E então, talvez não seja tanto o número de horas, mas é a troca quando tiver úmida. Eu, com máscara cirúrgica, por exemplo, transpiro bastante. E também quero aproveitar, assim, para falar, a minha preocupação de geração de resíduo, eu acho que tem um comentário bem pertinente aí. Claro que existem resíduos que são gerados no serviço de saúde que são inevitáveis, né? E são necessários, inclusive, para a segurança do paciente e do trabalhador. Porém, alguns resíduos que a gente possa refletir como um elemento a ser pensado é interessante. Tá? Então, inclusive, por exemplo, para a comunidade,
há uma ideia de pesquisa, e, na verdade, já existe essa máscara na Europa, ela não se popularizou ainda, mas é uma máscara que tem capacidade boa de filtragem, fugiu aqui o nome, a letrinha dela agora, uma boa eficiência de infiltragem e é reutilizável, lavável para ambiente doméstico. Não é uma coisa que a gente vai levar para o serviço de saúde, mas é algo que minimiza, sim, um pouco a produção de resíduos. Então, é um pouco colocar na balança o benefício de determinada prática, a evidência que existe nessa prática e o quanto que a gente pode contemporizar em termos de custo, geração de resíduo, desconforto do trabalhador ou conforto do trabalhador, que para mim sempre é muito ponderado, porque ele está ali na linha de frente, né? Então, eu acho que isso pode ser ponderado. Ju, quer ver aí o que tem de mais perguntas? E a Clara falou bastante que máscara também não é o único componente que a gente tem que adotar em relação às medidas de prevenção, e a Vanildes faz uma consideração desse momento atual que a gente está vivendo em relação ao distanciamento físico e as nossas recomendações em áreas de recepções de pacientes, ambulatórios e tudo mais. Aí ela fala se ainda devemos manter essa recomendação dentro dos ambientes hospitalares, desses distanciamentos entre as poltronas em áreas de recepção, onde os pacientes ficam aguardando, visto o retorno da demanda dentro dos hospitais e a dificuldade da gente manter essa medida. Nossa, é uma pergunta muito boa, né? Aí eu vou fazer uma reflexão aqui, tá? Como eu falei, eu acho que aquela área para separar sintomáticos respiratórios tinha que ser forever. Acho que não tinha que voltar para trás. Ela pode diminuir, né? E aumentar. Ela pode ser, digamos assim, flexível conforme as epidemias, né? Mas deveria existir sempre. Acho que não dá para... O problema da COVID é a questão da possibilidade de transmissão de assintomáticos. Então, vamos lá. Os sintomáticos a gente resolve pela sala de espera dos sintomáticos respiratórios. Então, o que é que nos sobra? Os assintomáticos. Nesse momento, ainda com Ômicron, eu manteria a tentativa do distanciamento físico na medida do possível, naquilo que for possível, tá? De novo, essa é uma medida que, junto com a máscara, com higiene de mãos, com várias coisas, ela sozinha talvez não faça muito efeito, né? Então, eu acho que o que for possível manter, acho que vale a pena. As barreiras, acho que vale a pena manter, né? Eu manteria. Eu acho que o mais complicado são aquelas situações em que você não vai usar máscara, que daí o distanciamento impacta bastante, né? Então, me preocupa menos as salas de espera, quando você não serve uma água, um cafezinho, né? Eu acho que não é a hora. E mais, por exemplo, a gente estava conversando isso hoje até, engraçado, eu e Renata, né? Refeitório de hospital, por exemplo, né? É impressionante, daí a gente volta naquela questão lá de 2019, como é que a gente não tem essa visão para surtos, não só virais, né? Mas para surtos, os hospitais voltando àqueles conceitos de refeitório antigos que eles tinham, com todo mundo amontoado, um local sem ventilação. Gente, a gente já viu que isso não deu certo no surto de sarampo de 2019. Quantos hospitais já não tiveram surto de influenza, de parainfluenza, a gente já teve lá no hospital. Então, eu acho que a gente tem que, é o que a Maria Clara falou, são várias barreiras, né? A teoria do queijo suíço. A máscara, real, que o distanciamento, ele impacta muito na transmissão por gotícula, e a máscara, na pessoa que está exalando as partículas, ela tem uma capacidade de barrar essas partículas muito grande, né? Tem um trabalho desde lá de 2019 mostrando que barra em 90% até. Mas e naqueles locais que você não tem máscara, né? Então, é o cafezinho, é o lugar onde o paciente foi colher exame, vai tomar um cafezinho depois que o hospital dá. São os hospitais todos boutique aí, que tem um monte de cafezinhos, de lanchonetes, de restaurantes, e de maneira mais importante, que eu fico mais implicada, é o refeitório dos profissionais da área da saúde.
Acabou acho que a gente você acabou respondendo, Miriam, uma questão da Renata, que questionou justamente isso. Como que fica, neste momento, o distanciamento em locais, por exemplo, como os refeitórios para os profissionais que frequentam ali? É exatamente isso. E também vamos pensar na comunidade, né? Porque os restaurantes não estão mantendo distanciamento entre as mesas, o que era lá no meio da pandemia, que tinha 50% da capacidade total, era justamente para tentar manter o distanciamento enquanto você está sem máscara fazendo uma refeição. Agora não, as mesas nos restaurantes continuam coladas umas nas outras e a gente vai ter que tirar a máscara, até porque a máscara não está mais de uso mas a gente conversou sobre isso lá, engraçado, lá no hospital hoje, Thais. E daí a secretária lá da CCH, ela levantou uma questão interessante. O restaurante é opcional, né? Você corre o risco se você quiser. Agora, o refeitório do hospital não é. Você está no seu turno de plantão lá, você não tem outra opção. E daí ninguém tem um olhar para ter uma copa saudável profissional da área da saúde com uma boa ventilação. Porque aquelas copinhas minúsculas que nem janela tem, né? Restaurantes estão, na maioria das vezes, em subsolos, né? Restaurantes, a maior parte das vezes, em subsolo, sem ventilação nenhuma, com todo mundo sentadinho, um pertinho do outro, assim, porque não cabe, não tem mesa com distanciamento adequado para todo mundo. Aproveitando esse contexto, então, da não utilização de máscaras na comunidade, a Maria, dessa lá do Paraná, faz um questionamento se isso teve impacto em alguma medida nossa em relação às visitas dos pacientes nos hospitais. Isso trouxe algum impacto? Essa liberação das máscaras na comunidade mudou alguma orientação, alguma prática nossa dos controles de infecção em relação às visitas? Quer começar, Miriam? Mudou a dor de cabeça, né? Porque o uso ainda é obrigatório dentro do hospital, mas na última semana, por exemplo, de semana passada para cá, no nosso comitê de crise que a gente continua mantendo de manhã, a gente já teve 2 problemas de ter que, inclusive, chamar segurança e tal, de acompanhantes que... Um era visitante, outro era acompanhante, que se recusavam a usar máscara. Então, assim... Mas eles já tinham esse problema desde 1918, né? Vocês viram que eu mostrei naquele trabalho, né? Eu fiquei apaixonada por esse trabalho. Gente, depois alguém tem que convidar para dar uma aula só falando dos trabalhos antigos, que eu fiquei apaixonada. Mas aí você vê como é que é o ser humano, né? Já tinham os negacionistas de uso de máscaras, de tudo, desde lá de 1918. Então, o problema que a gente teve foi esse. Eu acho que a gente tem o respaldo de, por ser ambiente hospitalar, o uso de máscara ainda está obrigatório. Então, a gente tem que orientar a visita a usar máscara cirúrgica, sim. Cirúrgica, eu digo até cirúrgica, porque a gente tem hospital que eventualmente não tem como fornecer para o visitante ou para o acompanhante e vai permitir o uso da máscara de tecido. Então, no meu ponto de vista, tem que ser cirúrgica para o visitante, para o acompanhante e, claro, tentar liberar sem ter aglomeração, um de cada vez, enfim, porque a pandemia não acabou, né? Mas as pessoas falam para a gente, mas na rua eu saio sem a máscara e, enfim, por que aqui eu não posso? Então, é difícil de você convencer as pessoas, realmente. Lembrar, Thaís, que isso é para todo o entorno do hospital, né? De todo o entorno de áreas hospitalares, porque a gente tem muito hospital que tem muita área aberta, e aí os acompanhantes, inclusive até profissionais mesmo, se sentem também nessa não necessidade do uso quando eles estão ali no jardim, no estacionamento, em todo aquele local que a gente considera o entorno, apesar da polêmica toda que isso envolve, né? Thaís, eu não sei se você tem alguma, senão eu vou fazer um direcionamento para Maria Clara, para Miriam, e depois a gente faz um fechamento. Vai lá. Vamos lá, Maria Clara e Miriam também. A Ana Dutra faz o seguinte questionamento. Eu acho que isso é bom para a gente fazer uns pontos agora para a finalização e depois a gente levar para algumas considerações. Quais os critérios utilizados para a retirada de máscaras, do uso de máscaras no ambiente hospitalar, com as suas considerações, e também na comunidade? Pergunta bem difícil, hein? Você viu que todo mundo deu uma respirada aqui, tá? Estou pensando aqui se tem um critério. Eu diria assim,
você tem que ir olhando a epidemiologia, não acho que tem um número mágico, honestamente. Para a gente ter essa confiança, a gente teria que estar não sendo mais considerada como uma epidemia, né? Para poder desacelerar medidas epidêmicas, né? Enquanto a gente estiver ainda sendo considerado como uma epidemia na comunidade, eu acho que os serviços de saúde têm que adotar medidas epidêmicas. Lembram um pouco o que eu comentei na minha aula, que a gente tem que ter um estado de preparação, prontidão e resposta? A gente tem que amadurecer para isso, ter planos de contingência, tomadas de decisão, e de minha perspectiva, enquanto uma doença está sendo declarada como epidemia ou pandemia, enfim, em que nível que ela esteja, eu acho que o hospital tem que ter um estado de preparação compatível. Pode ser a Covid, pode ser influenza, pode ser vírus sincicial respiratório, a gente deveria de ter um sistema compatível. Hoje, na situação que a gente está, eu penso que deveríamos nos manter cautelosos, tá? Até porque a gente precisa ainda experimentar um pouco mais esse tempo de vacina, esse delay entre vacinas, novas variantes, como é que estão passando os países que passam pelas situações antes da gente, para a gente aprender sabiamente, né? Senão a gente vê lá o que está acontecendo na França, na Inglaterra, e repete tudo igual, né? Então, eu diria que esse é um bom critério. Se está sendo considerado como epidemia na comunidade, você mantém medidas de prontidão e resposta epidêmica dentro do hospital. Miriam? Eu acho que, no geral, assim, uma medida importante, que é o que os europeus, os americanos, eles usam e que a gente não calcula muito no Brasil, é a taxa de infecção por 100 mil habitantes, né? Então, a gente já tem, por exemplo, fazer o screening, que eu vi a pergunta aí agora, que agora eu consegui abrir o chat, fazer screening de pacientes quando entram, né? A gente já sabe que quando você tem uma taxa de transmissão menor que 25 por 100 mil habitantes, não é mais custo efetivo. E talvez eu acho que quando isso é considerado baixo, né, quando a probabilidade de você ter introdução da doença dentro do seu hospital, né, que tem gente que fala que é quando está entre 0 e 9, seja um momento interessante de tirar, mas é muito multifatorial, né? Então eu acho que vai depender também, além da taxa de transmissão, né, por 100 mil habitantes, da população que você atende no seu hospital. Então, se você é um hospital com uma população oncológica muito grande, né, que é a população que tem uma resposta à vacina subótima, né, um hematológico de 20% só, talvez você tenha que manter esse uso de máscaras por mais tempo, né, até por causa dos outros vírus também, talvez até eternamente, não sei. As condições que você tem ali do seu hospital, né, um hospital superlotado, não é superlotado, é um hospital sem janelas, não é um hospital sem janelas, tem boa ventilação, não tem boa ventilação. Eu acho que é muito multifatorial, assim, mas é o que a Maria Clara falou, enquanto a gente está numa epidemia, eu acho que não dá nem para pensar em fazer esse tipo de retirada, né? A gente tem que pensar que a gente está lidando com vulneráveis ali dentro do hospital, né? Então, nossa preocupação maior é também com os profissionais da área da saúde, obviamente, mas é muito mais com o público que a gente atende, né? Que são pessoas vulneráveis. Eu posso só voltar um pouquinho no negócio do restaurante, que eu fiquei tão assim que eu gostaria de só fazer uma complementação. Talvez vocês podem achar que eu estou ficando obsessivo compulsivo, mas olha só. Hoje a gente tem algumas medidas, como, por exemplo, controle de fluxo no restaurante, a gente tem ainda algumas indicações, isso eu acho que deveria ser em qualquer restaurante, refeitório, ter distanciamento, tá? Mas particularmente nas dependências do hospital. Mesmo que seja uma lanchonete, a gente deveria prover esse distanciamento. Isso é o entendimento que eu tenho. Porém, se a gente tem monitoramento de pacientes e trabalhadores, a gente também consegue detectar
se caso a gente tenha surto, se está associado com a frequência no refeitório, ou se veio de casa, ou se é de outra coisa. Se a gente identifica que tem surto nucleado em torno do consumo do restaurante ou do refeitório, aí a gente precisaria ir lá e verificar a área física se está com essa ventilação inadequada, como a Miriam falou, se precisaria fazer um melhor controle de fluxo de entrada para reduzir a aglomeração. São algumas sugestões que eu estou pensando de ordem prática, porque não é um assunto muito fácil de gerenciar. Controle de fluxo em refeitório coletivo é, em geral, uma medida antipática, que não é muito bem aceita, mas que talvez a gente precisaria ainda estar fazendo durante algum tempo. Eu acho que aí, somado a isso, a pandemia vai nos fazer pensar que os ambientes fechados precisam de ventilação adequada, né? Porque a gente vai conviver muito com os vírus respiratórios, então a gente vai ter que olhar para a estrutura física daqui para frente, tanto dentro do nosso hospital, quanto fora do nosso hospital, nos ambientes fechados, né? A gente conversou sobre isso no congresso, né? Eu até falei na época, Thais, fiz uma live, uma palestra com o pessoal era CREA com alguma outra sociedade que eu não lembro o nome, que era de engenheiros e arquitetos. E aí um falou um negócio interessante, que ele dá aula na faculdade de arquitetura. A aula dele, ele falou que ninguém nunca deu muita bola para a aula dele, que era sobre hospitais saudáveis, edifícios saudáveis, é a mania de falar, e que era isso, né, com ventilação e tal, e que de repente na pandemia a matéria dele ficou a matéria em voga, assim, né? E realmente é outra coisa que a gente vai ter que começar a olhar, né? Quanto edifício comercial que tem por aí que nem abre janela, né? Aqueles de vidro maravilhosos, mas que não abre nas janelas, não tem ventilação nenhuma, né? E vários relatos de surto aí de Covid. E o ar-condicionado no hospital split, né? Que a gente também... Pois então. Que recircula o ar interno. Então, significa que se tiver um vírus lá circulando, você está recirculando o vírus. Então, é muita coisa para a gente aproveitar a pandemia aí e pensar em trabalhar, né? Vamos encerrar, Ju? Vamos. Eu queria agradecer a professora Maria Clara, a Miriam, mais uma vez contribuindo aí para os nossos enriquecimentos na prática clínica, na nossa prática como profissionais. É com grande honra que a gente realmente senta para ouvi-las, pela forma como vocês se apresentam o que realmente tem impacto, e eu gostaria de agradecer a todos também que estavam aqui participando, contribuindo, e já estamos esperando para o próximo debatendo, né, doutora Thais? Vou passar a palavra para você, gostaria de dar uma boa noite a todos e agradecer pela participação e as palestrantes mais uma vez. Obrigada, Ju, obrigada. Eu queria agradecer também em nome da APC a oportunidade de estar debatendo, e agradecer aí principalmente a Maria Clara e a Miriam, amigas espetaculares e brilhantes profissionais aí pelas palestras. Obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada, pela gente. Oportunidade. Tomando a frase que eu descobri agora com meu menino de 5 anos, que é um amante do Star Wars, né? Que a força esteja com vocês, porque esses últimos 2 anos têm sido punks, né? É isso.